Senhor Jesus, unindo-nos em Teu santo nome, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais, aqueles companheiros, aqueles tutores que do plano espiritual nos orientam, nos auxiliam, nos socorrem, para que eles, mais uma vez, possam nos amparar através da inspiração, através da intuição, para que consigamos, Senhor, conseguir o êxito esperado em nossas tarefas, em nossos desafios, através das lições que ora forem propostas, possibilitando-nos, Senhor, um entendimento capaz de nos ampliar as possibilidades de atuação no bem. Nós te rogamos em função de nossos familiares, por aqueles que nos prestigiam com a sua presença no nosso entorno, em nosso círculo de amizade, de consanguinidade, suportando-nos, Senhor, as inclinações para o mal que ainda detemos em nossa intimidade. Rogamos também, Senhor, por nós, necessitados de amparo, e que ao nos aproximarmos do momento de interromper o nosso encontro, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso te agradecemos, mestre e amigo, e mais uma vez te rogamos, sê conosco, mestre e amigo, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, o nosso tema, dando continuidade à obra Justiça Divina, é a lição de número 62 e tem o título Espíritas diante da morte. O texto que deu origem a essa lição está lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 1º, primeira parte, capítulo 2º, item 10. O subtítulo diz o seguinte: por que os espíritas não temem a morte? Aqui não tem ponto de exclamação, não tem ponto de interrogação não, tá bom? É uma frase solta e aí cada um pode ficar à vontade na sua interpretação. Kardec diz o seguinte: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém, o resultado da observação. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí, os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Vou parar por aqui porque o texto ainda vai se desdobrar um pouquinho mais. Para a gente iniciar a nossa conversa, a gente tem que estabelecer alguns padrões ou alguns parâmetros para a gente entender quando esse título ou esse subtítulo nos dá esse entendimento
dizendo para a gente assim, olha, por que que os espíritas têm uma posição diferente, uma postura diferente diante da morte? Bom, não existe passe de mágicas e nós somos o resultado do nosso próprio trabalho. E isso é muito importante, nós não perdemos de vista, porque não tem anjo aqui e a nossa proposta não é de angelitude, a nossa proposta é de regeneração. Então a gente tem que deixar isso bem claro, porque a gente tem visto muita coisa na doutrina espírita, inclusive quando vem prever o meu futuro baseado no meu passado. E o meu futuro não está baseado no meu passado, o meu futuro está baseado no meu presente, porque é a partir daqui que eu consigo visualizar o meu futuro. Eu não posso olhar para o meu passado, porque senão eu vou temê-lo. Porque como eu não venho da angelitude, eu venho da simplicidade, da ignorância, é natural que o meu passado esteja um pouco pior do que o meu presente. Porque eu não tinha os saberes que eu tenho hoje, eu não tinha a capacidade de entendimento que eu tenho hoje. Então a gente vai estabelecendo isso, por quê? Porque cada um de nós está em um processo natural de evolução, numa caminhada, e a própria caminhada estabelece alguns condicionamentos, alguns padrões, porque é na medida do seu entendimento que você vai conseguindo, né, estabelecer outras possibilidades. Então ele fala para a gente no texto assim, olha, né, por que que os espíritas, será que somos todos nós? Eu não posso acreditar que é, porque apesar de estarmos no mesmo ambiente, isso não quer dizer nada com a nossa condição. Nada, nada, nada. Aqui é o esforço de cada um de nós, para deixar aquilo que estava nos prendendo a uma realidade diferente, fazendo uma proposta nova para o futuro. Então a gente vai percebendo que apesar de estarmos buscando as mesmas coisas, os caminhos que vamos escolher para alcançar os objetivos que estamos pretendendo serão diferentes. Então, se você vê um espírita, né, entrando em desespero no momento da morte, isso é um quadro natural. Falar que é espírita pode ainda não ter assimilado os conceitos da própria doutrina, porque até o estudo é recente. Então, na medida que nós nos empenhamos, os amigos espirituais nos proporcionam a abertura para novos entendimentos. Então, cada um de nós se estabelece num processo de moldura. A sua vida está aqui dentro. A minha vida pode estar aqui dentro. Por quê? É onde eu consigo atuar dentro daquilo que eu já entendo como certo e errado. Só isso. Então, aquilo que nós aprendemos antigamente como verdade, na verdade não existe. O que nós podemos avaliar é uma realidade. É isso aqui que é a sua verdade. Só isso. Sua verdade não pode ser a minha, porque você não vive o que eu vivo. A minha verdade não pode ser a sua, porque eu não vivo o que você vive. E muitas vezes a sua vida pode me desestruturar, assim como a minha pode te desestruturar. Então, as nossas realidades é que estabelecem as nossas verdades. E a partir daqui nós vamos fazer a leitura do nosso texto base para a gente entender o que Emmanuel está propondo para nós. Porque aí eu tenho que falar por mim, até para entender Emmanuel, nós temos que fazer, né, um esforçozinho, porque ele é muito sintético, é muita informação em uma frase. E nós somos prolixos, né? Nós falamos muito, mas não dizemos nada. Então, a nossa realidade é essa. Então, eu vou ficar triste, a vida vai ficar pesada. É o que eu dou conta. Então, a doutrina espírita, como consolador prometido, vai fazendo para a gente, vai falando isso para a gente, calma, né? Calma. Você está vivendo uma vida de eternidade. E esse período reencarnatório é um processo de adaptação. Então, aqui é uma escola. A nossa vida é uma escola. E tem as aferições naturais. De vez em quando você vai passar por uma provinha.
E o seu amigo espiritual pega o seu boletim lá e dá uma avaliada, fala, deixa eu ver se ele melhorou. E esse aqui não está estudando, não. Né? Ele vem para a aula, adquire, né, um conhecimentozinho, na hora que ele vai para o recreio, ele já esqueceu tudo das 2 primeiras aulas. Porque ele ainda não está preocupado com o conteúdo, ele está preocupado com o movimento. Certa feita nós perguntamos para a nossa filha, eu não sei quantos anos ela devia ter, e aí nós perguntamos para ela, qual é a aula que você mais gosta, filha, na escola? Ela falou assim, a hora do recreio. E aí eu me vi lá atrás, né? Falei, engraçado, eu acho que é minha filha mesmo, porque até o gosto é o mesmo. Então, Espíritas diante da morte, reunião pública, 25/9/1961, primeira parte, capítulo 2, item 10 do livro Céu e Inferno. Aí Emmanuel vai falar para a gente o seguinte, toda religião procura confortar os homens ante a esfinge da morte. A doutrina espírita não apenas consola, mas também alumia o raciocínio dos que indagam e choram na grande separação. Toda religião admite a sobrevivência. A doutrina espírita não apenas patenteia a imortalidade da vida, mas também demonstra o continuismo da evolução do ser em esferas diferentes da Terra. Toda religião afirma que o mal será punido para lá do sepulcro. A doutrina espírita não apenas informa que todo delito exige resgate, mas também destaca que o inferno e o remorso na consciência culpada, que o inferno é o remorso na consciência culpada cujo sofrimento cessa com a necessária e justa reparação. Toda religião ensina que a alma será expurgada de todo erro em regiões inferiores. A doutrina espírita não apenas explica que a alma, depois da morte, se vê mergulhada nos resultados das próprias ações infelizes, mas também esclarece que, na maioria dos casos, a estação terminal do purgatório é mesmo a Terra, onde reencontramos as consequências de nossas faltas, a fim de extingui-las através da reencarnação. Toda religião fala do céu como sendo estância de alegria perene. A doutrina espírita não apenas mostra que o céu existe por felicidade suprema do espírito que sublimou a si mesmo, mas também elucida que os heróis da virtude não se imobilizam em paraísos estanques e que, por mais elevados na hierarquia moral, volvem a socorrer os irmãos da humanidade ainda situados na sombra. Toda religião encarece o amparo da providência divina às almas necessitadas. A doutrina espírita não apenas confirma que o amor infinito de Deus abraça todas as criaturas, mas também adverte que todos receberemos individualmente, aqui ou além, de acordo com as nossas próprias obras. Os espíritas, pois, realmente não podem temer a morte que lhes sobrevém na pauta dos desígnios superiores. Para todos eles, a desencarnação, em atendimento às ordenações da vida maior, é o termo de mais um dia de trabalho santificante para que se ponham de novo a caminho do alvorecer. Então, é muito interessante a gente perceber que ele está trazendo para nós que o fato de você escolher uma ou outra religião não estabelece para você um piso diferente. Por quê? São caminhos que estão nos direcionando para o mesmo ambiente, para o mesmo lugar. E durante muito tempo, a nossa proposta era muito mais debater, guerrear com os outros que não professavam as nossas próprias ideias, do que amparar aqueles que estão tentando, de alguma forma, abrir novos horizontes, buscando um caminho parecido ou igual.
Então a gente começa a perceber que o nosso processo aqui é falar de doutrina espírita. Mas além de falar de doutrina espírita, contextualizar o que temos recebido para a gente conseguir colocar em prática, o mínimo. Porque você não vai mudar a sua vida fazendo as mesmas coisas que você tem feito até agora. O que te trouxe aqui não vai te levar daqui para o próximo nível. É necessário um esforço maior. Por isso que no domingo que vem é um outro desafio que você vai ter que vencer. São outras visitas, outros convites, né, outros impedimentos naturais que você vai ter que ponderar o que você está procurando para você. Então, eu tenho um compromisso comigo no domingo, um compromisso moral e não religioso, porque o compromisso tem que ser moral, porque a religião está em você. Religião é o caminho. Qual o caminho? O que você procurar, desde que você tenha fé. E as religiões estatuídas, né? Constituídas. Bom, nós, homens, estabelecemos, através da nossa própria consciência, caminhos divergentes. Só isso. Ah, então quer dizer que Deus gosta mais dos espíritas do que dos evangélicos. Aonde é que está escrito isso? Se a própria lição está falando que Deus abraça todos. Todos, acredito que é muita gente, né? Então a gente vai entendendo que a proposta nossa é diferente. Então, para que a gente possa entender, bom, de onde surge esse negócio de morte para nós? Lá na criação, quando nós fomos criados, né, simples e ignorantes, deixa a bola rolar, ou deixa a vida passar. Por quê? Se formos criados simples e ignorantes, é necessário que a gente consiga experiência através das nossas próprias vivências. Isso é natural. E você não dá ensino para quem não tem condição de entender, porque você vai perder o seu tempo. É você explicar para alguém que é espírita, com palavras. Não preocupa com isso, não. Vivencia aquilo que você está entendendo, aquilo que você está interiorizando, que a pessoa vai entender. Eu estava saindo de casa agora com o evangelho na mão. Imagina você me vendo na rua, assim. Para onde você acha que eu estou indo? Você não me conhece. E aí a minha esposa, né, assim, minha amada esposa, falou para mim assim, bom estudo, pastor. E pretensão faz parte da minha vida, né? Eu sou um cara pretensioso. Eu não me considero expositor espírita. Eu me considero pastor espírita. Porque o pastor cuida das ovelhas. E a proposta de Jesus é, eu sou o pastor. E nenhuma das minhas ovelhas vai se perder. Então, expositor é aquele que expõe, mas não vive. Não é o meu caso. Antes de expor, eu tenho que viver. E aí, passando pelos conflitos conjugais que fazem parte da minha vida, a minha esposa deu uma caídazinha lá, assim, e deixou-se abraçar pelo ciúme. E a minha vida, eu falo da minha vida. E os que estão comigo sofrem. Pode dizer minha sogra que está aqui, né? Assim, hoje todos a conhecem pela minha sogra, já não tem mais nome, a sogra do Augusto aí. E isso para ela é motivo de alegria. E aí a minha esposa virou para mim e falou assim, mas você está expondo a nossa intimidade? Eu falei com ela assim, mas a minha intimidade não é segredo para ninguém. Faz parte da minha vida. E se você tem ciúme, eu tenho que falar para todo mundo. Porque aquelas que chegarem perto de mim, assim, com aqueles ela ainda não tem problema não, mas não sei, né, para frente. Mas aquelas que se aproximarem, né, vão ficar com medo de você, não de mim. Então já melhorou para o meu lado, porque você poderia ter medo de mim, né? Ah, o que ele vai pensar? Então você não vai mais ter medo de mim, você vai ter medo dela. Por quê? Por causa do ciúme. E ciúme é doença. É uma doença do espírito, da alma, né? Falta de segurança em você. Então, a pessoa que você ama não tem que estar perto de você, porque se estiver perto, você está controlado. Né? Aqui eu controlo, então vai ali, você dá uma olhadinha. Assim. Se demorar mais que 5 minutos no banheiro, você despista, né? Assim, eu vou no banheiro também. Então, são estratégias para você se enganar. Então, você não pode aceitar isso. Quem está com você tem que estar com você porque quer.
E isso eu falo para minha esposa, eu estou com você porque eu quero, porque eu te amo. E o meu amor não se condiciona. Eu não preciso que ela me ame. E aí, esse é o grande problema. Quem ama, ama porque quer, porque amar é bom. Eu não posso depender de Deus para me amar, eu tenho que amá-lo acima de qualquer coisa, porque aí eu acredito que Ele é bom sempre. Então, nós vamos condicionando o nosso amor. Sabe por que você ama seu filho? Porque ele cumpre as suas regras. Quando ele descumpre, você começa a desconfiar do amor dele. Sabe por que você ama a sua esposa ou o seu marido? Porque ele cumpre as regras do casamento. Ora, mas isso aqui é muito pouco para mim. Isso aqui é uma aliança que eu fiz para a sociedade. Mas para minha esposa um compromisso moral. E ela sabe que a única pessoa capaz de me trair está aqui falando com vocês. Ninguém mais. Então a gente vai entendendo. Quando é que se estabeleceu para nós a morte? Lá na Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15, tem uma ideiazinha. Item 15, capítulo 2, a formação do jardim do Éden. Nós estamos doidinhos para voltar para lá, mas vamos com calma, Vamos aproveitar o que a terra tem para nos oferecer primeiro, Não vai com muita sede ao pote, não. Minha mãe falava assim para a gente, Não avança na lua pensando que é queijo, não, porque se cair, Essa frase eu acho que é de mineiro, Porque não existe um negócio desse. E aí ele fala assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gente, não é só para usufruir. É porque muitas vezes o texto passa muito rápido e a gente acha, jardim do Éden, não. Para o lavrar, assim, o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem. Ordem, não se discute. Eu falo isso lá na minha casa, com os meus filhos. Então, eles vão se habituando, assim? Eles vão se integralizando. E aí, quando eu falo com meu filho, filho, vai tomar o seu banho. O que ele pergunta? Isso é uma ordem? Assim? Porque se não for, ele cumpre se quiser. E é assim. Então, nas primeiras vezes que eu falo com ele, vai tomar o banho, não é ordem, é vai por favor. E ele fala, não vou não. Assim. É assim. E aí, eu não fico ofendido com isso. E aí, quando eu chego perto dele, vai por favor agora. Aí ele já estou indo, papai. Acabou o problema, ele entendeu. Então, muitas vezes, nós estamos querendo nos impor aos outros, estabelecendo ordens que para eles não são válidas. Quando nós estabelecemos regras de trânsito, as regras de trânsito são uma lei estabelecida, se você descumprir, você vai pagar pelo bolso. Muitas vezes, hoje, você pode até pagar com a sua liberdade, você pode pagar com a sua liberdade. Eu tenho que perguntar para todos os motoristas aqui, porque quem não dirige, dirige melhor do que quem dirige, porque senta do lado, e ainda manda você fazer o que não deve. Mas ele não vai responder por nada, quem vai responder é você que está dirigindo. Não é possível, que moleza, assim. A minha esposa, eu dirigindo, ela querendo buzinar. Falei, não, quando você estiver do lado de cá, você buzina, xinga, grita. Quando eu estiver aqui, não. Então vamos mudar de lugar. Assim? Não, calma, Agora eu estou dirigindo. Por quê? Porque é simples. Regras. Então, nem todos aqui cumprem as regras de trânsito como tem que cumprir, incluindo eu. Sabe aquela placa lá, proibido parar e estacionar? Sabe aquela placa lá, proibido estacionar? Primeiro, se você se habilitou, você tem a obrigação de saber que aquela placa lá não é para você parar para ninguém descer. Ou você pode parar para descer. Se você não sabe a diferença entre parar e estacionar, tem alguma coisa errada no seu processo de aprendizado. Então a gente vai entendendo o processo. Tem uma placa lá, faixa azul, é obrigatório o uso do talão. Você para o seu carro, olha para um lado, olha para o outro, é rapidinho. Assim? E eu chego lá para usar o talão e você está na vaga que eu ia usar, mas o seu é rapidinho. E as suas prioridades são maiores que a minha. Então, se alguém chegar e lançar para você uma notificação, você vai ficar revoltado. Não é possível, esse pessoal também só quer saber de multar. Assim?
Por quê? Porque você está infringindo a regra e quer que o outro se comporte como você. Então isso é natural. A gente vai nesse processo. Por quê? Nós ainda estamos estabelecendo para o nosso comportamento o pecadinho e o pecadão. Um pecadinho só não faz mal para ninguém. E o que nos corrompe são os pecadinhos. Porque dos pecadões nós temos medo. Então as pequenas ações, sabe? Aquele comentário malicioso com relação a alguém. Mas não estou falando mal não, você não está falando mal, mas você está descredenciando a pessoa que você está falando. Então, fica caladinho. Né? Se a gente já não consegue deixar de ouvir, né, porque as pessoas nos procuram, pelo menos não emita a sua opinião. Guarda para você se ela for maliciosa. Porque o mal age através da malícia. Ele continua. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore dos jardins comerás livremente. Deus não perguntou se você queria, Ele te deu uma ordem. Ele nos deu uma ordem. Gente, de toda a árvore do jardim, parece também que é uma boa quantidade, né? Assim, toda árvore é coisa demais. Só que nós não nos contentamos com essa ordem, porque nós temos a nossa intimidade, as nossas características e queremos testar. E ele continua assim, mas, esse danadozinho desse mas, eu acredito que ele não existia lá à época, né? Devia ser um outro negócio, porque esse danadinho desse mas, quando ele se estabelece, ele está, de alguma forma, te chamando a atenção para tudo aquilo que foi dito antes. Então, quando ele fala assim, mas, tem que acender para nós um alerta. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quem foi que estabeleceu para nós esse negócio de morte? Porque se nós tivéssemos obedecido à lei e cumprido rigorosamente o que foi estabelecido, nós não conheceríamos a danada da morte. Mas qual que foi a nossa pretensão? Eu vou comer, porque ali tem o conhecimento do bem e do mal. E aí Paulo vai falar para a gente o seguinte, olha, o que estabelece em você e em mim o pecado é o conhecimento. Se a gente fizer uma análise nua e crua, a gente vai perceber que, na nossa origem, simples e ignorante, Deus já está falando para a gente assim, olha, o que você ignora não é pecado, você pode fazer à vontade. Mas a partir do momento que você perdeu a sua ignorância, o negócio não vai ficar muito bom para você. Então, a cada salto que você dá, vindo aqui no domingo, o seu compromisso com a sua realidade tem que mudar. Você não deve mais aceitar as mesmas condições que você aceitava até o domingo passado, porque a sua vida caminhou, é o progresso. E se bobear, nós estamos esperando milagres acontecerem, né? Ah, eu vou esperar. Você vai esperar o quê? Tem um montão de gente esperando aposentar para ser feliz, para não fazer nada. Como se a aposentadoria fosse o jardim do Éden, né? Agora eu vou só usufruir. Cuidado com isso, porque se você tiver filhos, é perigoso quando se aposentar já estarem chegando os netos. Cuidado com isso. E aí, geralmente, quem toma conta de neto, eu ouvi falar isso, não sei se é verdade não, mas eu ouvi falar. Então, abre o seu olho, aproveita enquanto você está no caminho, né? Fica feliz, tá bom? Aproveita, por quê? Depois você vai reclamar que né, agora eu tenho que tomar conta de... Não, agora você não tem que tomar, isso já era previsto. Não caiu de paraquedas os netos na sua casa. Quando você gerou filhos, é natural que os seus filhos vão gerar filhos e os filhos dos filhos... Porque isso é lei do progresso. E aí, graças a Deus, que são os seus netos, não são os meus. Porque, com certeza, você ia tratar os meus de maneira diferente que você trata os seus. Sim?
Dizem também que o avô só quer saber de avacalhar os netos. Eu não concordo com isso, não. Tá bom? Eu não concordo. Porque com o avô vale tudo, né? Com o pai, não. Com o avô vale tudo. Dizem que o avô não repete com o neto aquilo que ele fez com o filho, né? Então, eu acho que é lenda. Eu acho que é lenda, mas faz parte. Como eu não tive nem avô por parte de mãe, nem paterno, nem materno, eu não sei o que é ter avó. Eu tive uma avó emprestada, que foi da minha esposa. E eu a tratei como vó enquanto ela esteve conosco. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 7. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. A lei opera em nós a morte. Luta da carne com o espírito. Como é que nós vamos entender que a lei estabelece em nós a morte? Por quê? Até ontem você entendia como certo pegar aquilo que você estava sabendo por outra pessoa e estabelecer conceitos daquela outra pessoa em função de algo que uma pessoa tinha falado para você. E esse problema é nosso, porque tem um monte de gente engolindo informação de imprensa acreditando que é verdade. E eu vou te falar um segredinho, nem sei se é muito segredo assim não. Geralmente, quando o repórter chega no local, vou estabelecer um ponto aqui, de crime, o crime já ocorreu. E os relatos que ele pega, geralmente são os relatos das pessoas que olharam, ouviram ou ficaram sabendo também. Mas como ele tem que dar, né, matéria, então ele escreve, ele vai anotando, tira um pouquinho da sua cachola e coloca ali. Tem algum repórter aqui? Porque aí ele pode dar o testemunho. Se eu estiver falando mentira, eu não tenho esse problema comigo. Não, você está enganado. Não, você pode me falar. Porque quando você vai estudar direito, a gente entende que você tem uma verdade real, que são os fatos, mas quem tem notícia daquele fato são as pessoas envolvidas. Então, quando o advogado vai defender alguém, você pega versões. E aí a minha sogra fica, né, chateada quando você vai defender alguém que cometeu um crime. Isso é um absurdo, tem que prender esse advogado também. Por quê? Você está defendendo os direitos da pessoa. Isso não quer dizer que eu concordo com o que ele fez. Isso é um problema dele, não é meu. Então você vai entendendo que a verdade real é uma, dentro dos fatos, e existe uma outra verdade, que é a verdade que nós criamos para apresentar os fatos ao juiz. Se eu sou advogado de defesa, eu vou elaborar uma situação que o juiz entenda favorável ao meu cliente. Se eu sou advogado de defesa, é uma versão. Se eu sou advogado de condenação, eu elaboro outra. Então a gente vai entendendo. A nossa vida é o estabelecimento dos fatos através da nossa ótica, porque você é o seu melhor advogado. Então você sabe. Se você se envolver nas emoções do momento, você pode fazer absurdos. Porque a sua intimidade está repleta de experiências. E aí eu posso garantir que não são experiências angélicas, porque nós não fomos criados anjos, nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos desenvolvendo essa capacidade de entendimento com a nossa caminhada. Então é natural. Ah, Augusto, você foi um inquisidor. Quem não foi? Ah, você foi um cara que você batia. Quem não foi? Quem aqui nasceu amparando os outros? Nossa, né? Gente, Emmanuel. Assim? Olha onde está o cara, olha quem foi ele. Ele está vivendo em função do passado dele ou em função do futuro? É você que estabelece na sua vida, você vai viver em função do seu passado. O meu passado, se fosse bom, os amigos espirituais teriam me autorizado a ficar sabendo. Se eles tamponaram, é porque isso para mim não importa. Porque quando Jesus estabelece para nós que o amor cobre a multidão do pecado, se você ainda está esperando alguém para te amar, está na hora de você acordar. Você tem que amar. Porque amando você, vai se aliviando das amarras que te prenderam. Quais pecados? Aqueles que a sua consciência estabelece nesse seu padrão.
E aí a gente anda um pouquinho mais. Nós temos como viver em um estado livre de consciência e conseguir estabelecermos esse convívio fraterno? Não. Então, o que nós temos que fazer? Legislar. O que é legislar? Fazer leis. Porque não existe um estado de liberdade absoluta. Então, tem um montão de gente que adora apregoar, né? A liberdade de expressão não é absoluta. A liberdade de ir e vir não é absoluta. Não existe liberdade absoluta. Não existe. Porque a partir do momento que existir para nós, fica impossível a nossa convivência. Porque os seus direitos vão se sobrepor aos meus. E a lei estabelece essa igualdade. Mas é uma igualdade relativa. Relativa. Então você vai percebendo que é assim. Bem simples para a gente entender. Alguém sabe que a lei de trânsito mudou? E agora a sua carteira que valia 5 anos vale 10? O prazo de vencimento? Tudo bem? É assim para todo mundo? Mas cuidado que você está rodeado por uma nuvem de testemunhos. Né? Assim, cuidado com o que você está falando, porque já tem um ali que me conhece. Se falou que para mim não, eu acredito que para ela também não. Assim, então nós estamos no mesmo barquinho, né? Vamos remar junto. Por quê? Se os direitos são iguais. Não tem um montão de gente gritando que o direito é igual? Calma, tá? Porque tem uma relatividade aí. Então, se você atinge uma idade, não chega lá para ser decepcionado, igual eu fui, não. Assim, fui decepcionado, porque eu estava esperando 10 anos, e na hora que o cara estabelece 5, eu falei, uai, que negócio é esse? Aí na hora que ele começou, eu falei, não precisa explicar, não. Estou satisfeito com a decisão. Olha lá. Olha lá, tá vendo? Então a gente vai entendendo que não é relativo, tem tudo na nossa vida tem que ser relativado. Então, se a gente não conseguir fazer essa relativização, nós vamos padecer, nós vamos sofrer. Por quê? Você vai criar família, você vai conviver com as pessoas, esperando das pessoas aquilo que você tem que fazer. Porque você está aqui, é para você. Você não pode querer mudar o mundo. E aí, quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos, os amigos espirituais falam assim, sabe como é que Deus muda o mundo? Através das pessoas. Todas as vezes que você se propõe a ser uma pessoa melhor, Deus age por você na melhora do mundo, de uma maneira geral. Mas não, a nossa proposta é, vamos deixar o mundo melhorar primeiro, para depois a gente viver. Porque está tudo muito ruim. Mas se está ruim, a culpa é nossa. A culpa não é do outro. Então, o que estabeleceu para nós a morte? O descumprimento de uma lei. Quando Deus nos ordenou lá, ó, você pode comer de todas, menos dessa, nós deixamos todas para lá, e falamos, essa, vamos pegar a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós vamos estabelecer para nós, o quê? Outras propostas. Então, nós tiramos Deus do cenário e nos colocamos. Está aqui a origem. Não está aqui. Aqui foi a ordenação. Aí a origem veio aqui. Então, quando o Evangelho fala para a gente assim, olha, você procura primeiro o reino dos céus e tudo mais vai ser acrescentado. Nós só procuramos o reino de Deus ou no avançar da idade ou nos momentos de aflição. Porque isso aqui nos basta. Aí Jesus vem e fala assim para a gente, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós não. Então, por quê? Nós somos o centro das atenções. E quando nós não conseguimos isso, nós ficamos, né, tristes. Gente, estar aqui à frente, com esse monte de gente aqui na minha frente, vocês não sabem o prazer que eu sinto com isso. Aí eu vou negar? Eu vim por sua causa? Eu nem te conheço. A Vandinha é uma exceção, né?
Eu nem te conheço, como é que eu posso ter vindo por sua causa? Eu vim pela minha causa, que é uma causa justa para mim. Mas te ver aqui me contenta, não tem pagamento que possa estabelecer para mim uma alegria de vê-los aqui. E já contei para alguns que na igreja evangélica nós oramos pelas cadeiras vazias, para que isso não aconteça. Porque quanto mais pessoas estiverem aqui, menos pessoas estarão lá fora. Então, é uma outra concepção. Eu não quero saber de onde você vem, o que você está passando, porque isso é para você, é para o seu crescimento. E é isso que a doutrina espírita vai estabelecendo para nós. E aí, como tiraram de nós essa possibilidade de percepção de futuro, nós, na primeira dificuldade, abaixamos a cabeça e nos acreditamos esquecidos por Deus. Na primeira dificuldade. Porque ter fé com dinheiro no bolso, família em ordem e saúde na vida, isso é para qualquer um dar risada. Qualquer um. Então, esse não é o seu momento de provação. Esse é o seu momento de satisfação, contemplação. E aí o Evangelho vai nos ensinar a fazer prece, né? Para quê? Qual é o objetivo da prece? Pedir, o que mais? Agradecer, o que mais? E louvar. Você pede, quando está nos momentos difíceis, você agradece pelo que recebeu, não pelo que pediu, e você louva. Por quê? Você não tem motivo para agradecer, não? Louva a Deus porque Ele é maravilhoso, Ele te deu o dom da vida. E Ele acredita tanto em você que Ele te dá novas oportunidades. Você está preso, sabe em quem? No outro que te desconfia de você. Naquele que torce para o seu desacerto. Então, a gente vai estabelecendo que, quando a gente pensa na morte, falaram conosco que a morte era o fim de tudo. E estabeleceram mais. Falaram conosco o seguinte, olha, quando você morrer, você tem duas opções. É o famoso para ou ímpar. Mas o para ou ímpar já não estava cabendo mais, porque era um punhado de gente, e tinha pecadão, tinha pecadinho. Como é que você ia fazer um que pecou muito com um que pecou pouco, tirar um para ou ímpar? Você vai para onde? Você vai para o inferno ou você vai para o céu? Mas um era um pecadão, o outro era um pecadinho pequenininho, e aí tiveram que criar um outro ambiente, uma outra oportunidade. Então vamos fazer agora o 2 ou 1, assim? Porque tem mais situações, então agora para o ímpar não dá mais. Vamos fazer outro sorteio. E aí criaram para nós o purgatório. Aqui é o purgatório. Aqui nós vamos purgar, porque aqui nós vamos aprender. Aqui nós vamos lidar com as dificuldades de todos, porque é assim que nós crescemos. Não é a sua esposa que é problema na sua vida. O problema na sua vida é a falta de entendimento para com a sua esposa. Não é o seu marido que é problema na sua vida. O problema da sua vida é o seu entendimento com relação às questões do seu marido. Não são os nossos filhos, os nossos netos, não é o outro o problema da nossa vida. O problema da nossa vida é como eu enxergo o outro, como eu consigo ver as limitações que são inerentes a ele e as minhas. Então a morte não significa absolutamente nada para nós. É uma mudança de fase, só isso. Augusto, mas por que tanta dificuldade? Porque viver é bom, apesar de você achar que é ruim. Apesar de você falar para os outros que a vida está sofrida, quando o sol está quente, o sol está horroroso, quando está fazendo frio demais, quando está chovendo, essa chuva eu não aguento mais. Reclamamos. Então, se tiver sol quente, se você estiver doente, você está rezando a Deus para te dar mais uns dias de vida. Se estiver chovendo e você estiver doente, você vai pedir a Deus para te dar mais uns dias de vida. Se estiver frio e você estiver doente, por quê? Mudou o centro das atenções. O centro da atenção não é mais a chuva, não é mais o calor, não é mais a sua dificuldade. O centro das atenções é a sua vida, é a manutenção. E aí o seu olhar fica um olhar mais crítico. E muitas vezes quando você vai visitar um doente, quanto mais grave tiver a situação, mais anjo você vê ele. Você fala, nossa, ele mudou mesmo. Reza para ele não sarar, porque se sarar você vai ver que ele não mudou. Porque aquilo ali é só um estágio, assim. Ele começa a refletir, até o tom de voz, né? Nossa, né? Eu queria tanto. Uhum. E aí tem uma sobrevida, daí é 2 semanas de novo. Você fala, não é possível. É possível.
Porque tem que ser uma proposta consciente. Você não precisa mais da dor para te alertar de algumas coisas. Essa é uma proposta que você tem que deixar para trás. Porque criaram na nossa cabeça essa necessidade. Ah, se você não sofrer, você não expurga. Gente, o expurgo é pelo trabalho, não é pelo sofrimento. Não existe essa possibilidade. Você tem que sofrer. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Não é necessário sofrer. Você pode ser feliz se você quiser. Você pode ser alegre se você quiser. Bem disposto se você quiser. Augusto, mas e o sofrimento do outro? O sofrimento do outro é para você não perder de vista que é necessário ainda o sofrimento. Porque está no Evangelho. É necessário que venham os escândalos. Mas ai daqueles que os promoverem. Então os escândalos são necessários para chamar a nossa atenção. Opa, desvia sua conduta, cuidado. Cuidado que você vai para lá. Então, na medida que nós vamos nos orientando, as nossas possibilidades de entendimento vão se ampliando. Porém, todavia, contudo, eu não quero ser agorento não, tá bom? Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele fala com a gente em um tema que é morte, item 29. Não vou ler toda a mensagem, mas vou ler um parágrafo. Ele fala assim, olha, todos os círculos da existência, todos é muita, gente, é muita coisa. Ficou algum de fora aqui? Porque se ficou, nós temos que corrigir, Emmanuel. Então, todos os círculos da existência. Será que nós podemos entender que aquelas pessoas que estão em um processo dificílimo na Cracolândia e aquelas pessoas que também estão num processo dificílimo na ordenação, estão em círculos diferentes, mas que também fazem parte do todos? Então ele continua. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas. Muitas vezes nós podemos até pensar que a reencarnação seria um castigo. Aqui ele está chamando reencarnação de recapitulação. Por quê? Estabeleceu para nós espíritas que não existe mais o inferno. Tudo bem? Olha como é que o espírito é um ser inteligente. Não existe mais o inferno. O espírita ficou feliz, falou, graças a Deus eu estou livre desse lugar. Porém, ele não é tão bobo assim. Ele não podia deixar você solto demais. E aí ele criou um outro espaço para você se sentir melhor. Ele colocou o nome de novo, estabeleceu em você o terror, o medo. Porque agora, você já acreditando que isso aqui não existe, você agora saltou. Você tem medo agora do umbral. Umbral, literalmente, é um portal, é um passar. Só isso que significa. Por que você está se aterrorizando com aquilo ali? Tem alguém aqui que está estabelecido que vai ser semente? Você não vai morrer. O seu corpo orgânico vai, mais que Matusalém, né? 300 anos, 320. Porque tem gente que quando chega nos 92, né? Acha que, não, eu vou viver mais 5, mais 10. Se você viver mais meia hora, já está bom pra caramba, poxa. 92, gente, é tempo pra caramba. Muito tempo. Mas você já está com 95, quando você vai para, nossa, né, que maravilha. Por quê? Enquanto você tem saúde, você quer andar mais. Se a dor começar a aportar, agora você imagina. Vamos imaginar um coraçãozinho que, desde o momento, né, que você está sendo formado, criou o seu coração e está há 92 anos trabalhando sem parar 1 minuto. Vai ter uma hora que esse danadinho vai se sentir cansado e ele vai começar a dar umas...
Você pode estar com 45, 56, assim, e ele pode já te dando os avisos para você. Mas não preocupa com isso não. Por quê? Porque você está entendendo que isso aqui é uma passagem natural. Natural. Não existe outra forma de você dar a volta. Porque é uma passagem. Porque além dele, existem outros caminhos. Aí Jesus fala assim para a gente, olha, a porta larga e a porta estreita. Quando você tiver que escolher, escolhe a porta estreita. Porque essa, além da porta ser estreita, o caminho também é doloroso, é difícil. Quando você casou, ninguém te falou isso, né? Eu estou te falando agora, tá bom? O caminho é estreito, amigão. Tem hora que você não consegue passar assim, não. Você vai ter que fazer assim, ó. Para você continuar. Porque tem um montão de gente que está casando para descasar. Na primeira dificuldade, opa, aonde é que é a porta de saída? Mas peraí, que proposta é essa? Na primeira dificuldade você está fraco. Porque são as dificuldades que fazem o nosso amadurecimento. Como é que é isso? Ah, então quer dizer que você casou para que a outra pessoa servisse como, né? A pessoa que vai te dar todas as coisas maravilhosas que você precisa. Fazer todas as suas vontades. Se você ainda não casou, não casa não. Tá a tempo ainda, não casa. Porque isso não vai acontecer, tá bom? Nem para você homem e nem para você mulher. Por quê? Isso não existe. Porque quando você casa, você é um. E você casou com outra pessoa. O tempo vai passando e essas pessoas vão ficando para trás. Existem novas propostas. Então, o seu namorado morreu. Sua namorada morreu. Fica na saudade, tá bom? Nossa, era tão bom, mas que bom que foi bom. E aí te trouxe até aqui. Olha que legal. Muitas vezes a sua dor te trouxe até aqui. Olha que legal. Foi bom para você. Apesar de você não... Não, eu não quero isso mais. Então, muda a sua rota. Essa é a proposta. Você não tem que passar por isso mais. Mas, assim como o nosso corpo requer um equilíbrio, o nosso espírito também. Então, são mortes repetidas, que o Evangelho vai nos apresentando como sendo opções. Opções. Não é a morte do corpo, é a morte dos princípios. E você vai se renovando e vai matando esses princípios que estabeleceram para você o pecado. Porque sem conhecer você não pode condenar ninguém. Nem a nossa lei condena. Você não pode ser condenado se não estiver estabelecido na lei como crime. Você não pode. Então está estabelecido na lei? Tá. Então nós vamos pegar a lei, vamos pegar as penas e vamos estabelecer para você de acordo com a lei. Eu não posso extrapolar. Porque apesar da lei estar escrita, ela é interpretada pela cabecinha do juiz. Ele interpreta. Então, nós vamos entender também que quando nós formos ler, quando nós formos participar de um ambiente como esse aqui, qualquer celebração, existem níveis que você não tem condição de sair. Você não consegue. Por quê? Porque você está limitado dentro da sua caixinha. Então você vai encontrar com pessoas que estão morrendo de medo da morte. Muitas vezes é porque está com uma vida meio desviada. Então tem medo. Porque, né? Ou então está esperando cair algo do céu para ele se transformar. Acreditando que primeiro vira anjo, depois trabalha. Está errado. Você vira anjo trabalhando. Porque essa é uma rotina. E esquece as suas más inclinações, as suas pendências. Isso é problema individual seu. Se inscreva em alguma tarefa para você mudar o seu comportamento. Porque isso é algo gradativo. Tem um montão de gente esperando virar anjo para vir dar passe. Tem um montão de gente esperando virar anjo para vir dar banho nas crianças. Aproveita. Aproveita enquanto você não tem virtude nenhuma. Porque as suas virtudes serão esperando aposentar. Sim? Aí você não vai ter força nem para carregar os meninos, porque eu já estou desse jeito. Os braços aguentam, as pernas afrouxam. Então, é assim. E aí eu já falei com ele, Emerson, eu acho que eu estou querendo aposentar. E aí ele vai, né? Gente, o Emerson, se não fosse filho da dona Marli, não ia existir, não. Né? Porque ele fala, não, é assim mesmo.
É assim mesmo, é assim? Você vai. Por quê? A nossa caminhada tem que ser assim, tem que ter esforço. Então, quando você for ler um texto, você tem que entender que tem passos para você seguir. Porque senão você vai ficar iludido. O primeiro passo é o literal. Você não tem como fugir disso. Porque você está lendo um texto. Então está ali, grafado. Quem foi que escreveu? Bom, é autoria própria? Quando a gente lê o Evangelho, Velho ou Novo Testamento, não existe autoria própria. É inspiração de Deus. Então vem e a pessoa narrou, escreveu. E aí, num estudo, a pessoa me questionou. Falou, Augusto, mas isso aí foi inventado. Falei, claro, tudo que é mediúnico é inventado. Basta você acreditar ou não. Agora, enquanto eu li André Luiz acreditando que era inventado, eu não conseguia entender a percepção. Falei, pô, como é que esse cara consegue criar uma coisa tão parecida com a minha vida? E aí depois eu entendi que eram narrações. Ele estava narrando a vida dos outros. Ele olhava e narrava, olhava e narrava. Falei, meu Deus do céu, agora eu entendo. O que muda em você, em mim é só o CPF. Nós somos as mesmas coisas. E o que vai fazer eu andar um pouco mais rápido, um pouco mais devagar? As minhas escolhas em relação à sua. Você ainda está doidinho para arranjar alguém para brigar no trânsito, eu estou correndo deles. Quando eu olho, eu diminuo o freio, assim, falo, opa, deixa eu entrar aqui à esquerda, deixa ele ir. Você não, você acelera, vai atrás, entra na frente, dá uma freada. Eu te conheço. Então, você estabelece, opa, não quero isso mais para mim. Quando você vê o cara nó cego, gente, você aprendeu isso na autoescola. Direção defensiva. Mantenha a distância, para você não se enrolar. Então, você aumenta a distância. Quanto mais agressivo ele for, maior a distância que você tem que ter. Daqui a um pouquinho você nem visualiza ele mais. Você já está em outros ares. Mas o que você faz? Não. Você nem sabe o que está passando na vida da pessoa. Nem sabe. Mas não aceita o desafio, né? O desafio para você crescer. Não, você quer continuar o mesmo. E depois chega aqui e começa a fazer prece, né, pedindo para Deus, oh, Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí ele vai e me manda. E aí eu tenho que falar para você, te descobri aqui. Então aqui está o literal. Já está mediúnico o literal, tá vendo? Quem está lá atrás não vai nem escrever, nem vai conseguir entender. Porém tem o segundo nível. Qual que é o segundo nível? Depois que você lê, você vai ter que interpretar. Mas como é que você vai interpretar isso? Bom, hoje nós conseguimos entender que existem duas formas. Um jeito é o figurado, não é assim? E o outro está aqui, ó. Porque toda e qualquer história ela pode ter cores diferentes de acordo com a sua interpretação. O Evangelho. Então, Deus criou o mundo em 6 dias. O universo. E no 7º ele fez o quê? Todo mundo sabe, mas não quer falar, né? No 7º ele descansou. Então, vamos guardar o sábado. Você não pode fazer nada no sábado. Vai você que trabalha de segunda a sexta e tem mais algumas atividades extras em casa, preservar o sábado para você descansar. Fazer nada, né? Assim? Você vai ver como é que vai ficar a sua casa daqui a 2 meses. Então, não tem essa possibilidade. Quando a gente vem para o terceiro nível, aqui é um pouco de inspiração. Por quê? Você consegue sair com a sua capacidade de progresso, você cria baseado no texto. Porque se você estiver criando fora do texto, você está inventando, criando outra história. Então, se você consegue fazer a interpretação literal, se ali está falando de morte, você não pode falar de vida. Se ele está falando, são 2 pessoas, como é que você vai falar que... Então está no literal, mas você vai entendendo, você dá uma outra significação. Quando a gente lê no texto Adão e Eva, que foi para nós uma verdade, né, durante muito tempo, quando a gente chega nesse nível, a gente vai chegar aqui, nesse momento aqui de inspiração, não é assim? O que mais que a gente pode falar ali do terceiro nível? Porque é a sua interpretação. Então você pode falar que quando a gente fala em Adão e Eva, Adão não foi um personagem, não foi uma pessoa, foi uma raça, a raça adâmica. Aí você vai estudar a origem da palavra Adão, não é assim? Isso é terra vermelha. Então o Evangelho fala que nós somos criados do barro, por isso o Adão. E aí nós colocamos no Adão o nome de Adão, e colocamos nele CPF, não é assim? Certidão de nascimento, e está lá o Adão, e a Eva. E aí eu pergunto,
Quem foi o responsável por nós pecarmos? Claro, tem que ter um culpado. Por quê? Nós transformamos o Adão e a Eva em dois culpados, e o cara está levando essa culpa até hoje. Ainda bem que é uma raça, não é um cidadão. Então a gente vai entendendo que essa proposta agora, uma pergunta que não quer calar, aonde está escrito no Evangelho que é uma maçã? Alguém sabe? Pode falar, pode pesquisar aí no celular, não tem problema não. Quero saber quem foi que falou que é uma maçã a fruta. Porque o que eu li no texto para vocês, a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Quem falou que é uma maçã? Imagina um negócio desse. Inspiração é um negócio, né? Você vai para o quarto nível, porque aqui é uma coxa de retalhos. Então a gente vai entendendo que essa representação da morte, para nós, não tinha como nós entendermos a morte de outro jeito, que não fosse uma coisa ruim, porque o nosso egoísmo era muito grande, ele tomava conta. Sabe o que era a sua vida? Os seus. Era o seu filho, a sua esposa, isso era a sua vida. E você matava e morria em função deles. Nós evoluímos um pouquinho, aí criamos o quê? As comunidades. E aí começamos a viver em comunidade. Mas ainda assim o nosso egoísmo passou a ser um egoísmo de comunidade. São só os meus. E aí quando nós queríamos um pouco mais, nós entrávamos em guerra com a comunidade do lado. E isso passou, e aí nós criamos as nações. Sabe o que continua acontecendo? Isso aqui, ó, que é o homem no centro do universo. Por quê? Estamos querendo dominar. Então é o egoísmo que ainda está na nossa intimidade, mandando a gente fazer o que a gente faz. Porque imaginemos hoje, 2023, terceiro milênio, você imaginar que existem nações em guerra. Por quê? Qual que é a finalidade? Um pedaço de terra? Algumas coisas que... Gente, então a única coisa que a gente pode tentar entender é que trocou-se, né, o objetivo da vida, que era Deus, e colocou o homem no centro do universo. E aí o homem começa a desmandar, porque o nosso egoísmo toma conta. Então, o que é a morte? É só uma passagem. Todos nós já passamos por isso inúmeras vezes, e ainda vamos passar inúmeras vezes. Então, a doutrina espírita tem que te preparar para esse momento, falando disso como se fosse algo normal, como se fosse uma promoção natural que você busca na faculdade para se graduar. A morte é uma graduação, porque ela vai dar para você, no final da sua formatura, tudo aquilo que você conquistou durante a sua vida. Por que a diferença? Porque o medo. Medo de errar, você não faz nada. O erro faz parte da nossa vida. O grande problema é quando você gosta do erro e fica repetindo ele, porque aí marca a sua intimidade. Agora, errar faz parte da nossa vida. Errar é uma coisa. Tomem cuidado, não vamos confundir. Mal e erro são duas coisas diferentes. Você pode até cometer o mal com um erro, mas você não deve admitir agir por maldade e colocar isso como sendo uma proposta de ignorância, de não saber. Porque o mal é o mal em qualquer lugar que você tiver. O erro não. Existem pessoas que estão convivendo com você que você tem que ponderar o que ela está fazendo. Seu filho quando tem 7 anos. Como é que você consegue perdoar um filho de 7 anos? Se é o seu, vale. Se é o meu, lá, não tem pai não. Né? Por quê? Porque ainda vive em nós. Então, quando você começar a tratar o meu filho como se fosse seu, e as pessoas como se fossem todas filhas do mesmo pai, porque essa é a proposta de Adão, uma única geração, né? Todos nós estamos no mesmíssimo nível. Então, qual que é a proposta? Nos respeitarmos com as nossas limitações. O que você escolhe faz bem para você, seja feliz. Mas me permita fazer as minhas escolhas. Por quê? Porque a morte é uma renovação constante. Hoje nós podemos ter estabelecido para nós a morte de um montão de conceitos que nós trouxemos até ontem. Isso é que é morrer. Morrer e renascer. Morre o homem velho, renasce o homem novo. É um novo espírito. Com você. Não é depois que você desencarna. Porque a desencarnação não tem nada a ver com novidade. É continuidade.
Então, é o recebimento daquilo que nós construímos. Agora, não espere receber, né, brumas de leve. Nós temos que receber aquilo que é natural. Quando você estiver recebendo, não questiona. Fala, Senhor, né? Foi em função da minha ignorância, eu não sabia. Foi em função dos meus interesses, né? Eu desviei do caminho. Com muita tranquilidade. Não tenha medo de Deus, sabe? Vão acabar com isso. Deus quer o nosso bem, sempre quis, sempre quis. Um pai não pode querer o mal do filho, por pior que possa ser esse filho, indisciplinado, assim, arruaceiro, faz artes. Você não faz por maldade, você está fazendo é arte. E muitas vezes o pai vai ter que te chamar de novo para boa conduta. Então, o espírita diante da morte, ele não é melhor do que ninguém, porque a sua dor tem que ser respeitada como você consegue suportá-la. Não queira chegar num momento difícil da sua vida e esconder os seus sentimentos para falar com alguém que você é espírita. Mostre para todo mundo os seus sentimentos para você dar o testemunho que a doutrina espírita está fazendo diferença na sua vida. Não é num chorando, sendo frio, que nós provamos para alguém. Nós provamos para alguém mostrando os nossos sentimentos reais. Porque se eu choro é porque eu quero chorar. E eu tenho direito, porque é uma emoção. Então, faz parte. E aí, os meus sinceros agradecimentos pela presença de cada um de vocês. Isso é muito importante para nós, casa, instituição. Por isso tem esse monte de lugar. Se isso não fosse importante, teríamos 3 lugares. Mas nós temos 3 filas. Então, isso é muito importante. Convide as pessoas que você quer transformar, mas nunca tente transformar a vida dele. Convida. Não se apegue ao resultado. Ele vem se quiser, se achar que é o momento, a hora. Mas o seu convite deve ser. Porque o dia que ele vier, segundo o Evangelho, toda vez que um pecador se arrepende, há festa no céu. Imaginemos nós como o céu não está em festa em função dos nossos próprios arrependimentos. Vamos fazer a nossa prece para agradecer a Jesus este momento. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade do reencontro, do encontro, nós mais uma vez renovamos as nossas súplicas, mestre amigo, em função de nossas dificuldades, daquelas dores mais íntimas, que nem sempre temos a coragem de revelar. Nós te rogamos, Senhor, que nestes momentos de confraternização com o alto, possamos renovar as nossas esperanças em um futuro melhor, construído, Senhor, pelos nossos próprios atos e ações. Capacita-nos, Senhor, para que tenhamos a coragem de dar o nosso testemunho de fé onde quer que nos encontremos. Ampara, mestre amigo, a casa que nos acolhe e todos aqueles que aqui exercem as suas atividades, sejam eles do plano físico ou do plano espiritual. E que assim, Senhor, tenhamos condições de dar a nossa contribuição, fazendo de alguma forma, Senhor, a compensação pelo muito que temos recebido. Por isso, mestre amigo, te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.